Eu vou tentar mandar um zap pra Fernanda, acho que ela já tá online. Só falta ela entrar no ao vivo aqui pra eu chamar ela, né? Vou mandar aqui pelo computador. Pronto. E aí, agora sim. E aí, Fernanda, boa Oi, noite. boa Beleza? noite. Tudo bem? Vou botar aqui o fone que eu acho que pode ficar melhor a minha voz para quem vai ouvir. Eu botei também, não sei se acho que tá legal, né? Se o povo vê Ah, que o som tá ruim, alguma coisa aí, também pode avisar aí nos comentários, né? bom, agora acho que fica melhor. Tá ótimo. E aí, cara, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Já tem um monte de gente legal aí assistindo a gente, fiquei até meio tenso agora. Não me fala e fica tenso. Tá bom, não vou falar. A gente só tá conversando, né? É muito louco esse negócio. Vai ser a minha primeira live do lado entrevistador, né? Muito louco isso, né? Do bate-papo, na verdade. Sim. Então, eu acho que vai. Eu acho que agora, a partir de agora, a gente vai acabar usando cada vez mais isso, né? É, não tenho dúvida Então, também. é. Não tenho dúvida. Então, assim, eu pensei, como a gente tem um limite de 1 hora, acho que é mais do que suficiente. Eu pensei de eu começar com uma apresentaçãozinha, até falar de onde surgiu a ideia, e aí eu já tenho algumas questõezinhas aqui, na verdade, para a gente poder dar espaço para você falar e tal. Tá ótimo. Então, primeiro agradecer você aceitar, né? Essa semana é sempre uma semana muito cheia de coisa, tanto quando a gente está quando a gente está presencialmente e virtualmente. Talvez tenha tido mais coisa virtual do que quando estava no presencial. Sem Alguém vai ter que nenhuma estudar dúvida. isso depois. Então, só para contextualizar, tem muita gente vendo aí. Eu não sei se o pessoal da Unilab está vendo já também, mas é porque aqui no Campo dos Malês, na Bahia, a gente, nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, a gente fez um evento no 13 de maio, na semana do 13 de maio, propondo reflexões sobre a data, sobre as pesquisas, sobre o pós-abolição, né? E esse ano seria o terceiro presencialmente, mas por conta de tudo que tem acontecido, a gente acabou pensando como manter ainda algum tipo de evento, né, nessa situação. Então, assim, no primeiro ano a gente fez 2 mesas com ativistas, com intelectuais negros e também com professores da Unilab debatendo. E ano passado a gente fez a exibição do filme A Última Abolição, foi bem legal também, assim, teve um debate muito legal. E aí esse ano a gente acabou pensando, já que as lives acabaram entrando na moda, né? De repente iniciar até uma série, talvez, não sei, vamos ver como é que vai funcionar essa. E eu logo pensei em falar contigo assim, porque eu acho que pelo seu trabalho, mas obviamente também por esse momento estar à frente do GTEP, né, do grupo de trabalho, que também acho que é importante para esse debate. Então, agradeço muito. Espero que seja a primeira de outras também. Talvez até o GTEP possa tocar isso, aí eu já botando trabalho para vocês. Mas é isso. Então, assim, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Agora eu sou oficialmente baiano, eu acho. Não sei se os baianos já me consideram. Então tem muita gente aqui da Bahia, os alunos, então seria legal que você falasse, se apresentasse um pouco. Eu já vou dar um spoiler. Fernanda tem uma tese maravilhosa, incrível, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, e todo um trabalho muito bacana, tanto como uma intelectual negra, ativista, e também como pesquisadora. Então, primeiro queria que você falasse como é que está segurando a onda aí na pandemia. Tá ok. Bom, gente, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Eu ainda sou um pouco resistente a essa questão das lives.
Embora eu admita que no Instagram, por exemplo, eu acho melhor que pelo menos eu estou olhando para o Eric, porque tem outras que eu já fiz que eu fico me vendo. E ok, que eu não tenho problema comigo, mas é muito estranho É, falar olhando para si mesmo, né? A gente perde esse time. Então, bom, vou me apresentar e daí falo um pouquinho de como é que está sendo essa vida aí nesse momento de pandemia. Meu nome é Fernanda Oliveira, como né, o pessoal já está aí acompanhando. Sou historiadora, atualmente sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu digo atualmente porque eu tomei posse bem recentemente, então essa é uma identidade que eu ainda não estou bem familiarizada, embora tenha desejado muito e acho que aconteceu no momento fundamental, né? Eu tomei posse pouco, assim, questão de dias antes da suspensão das nomeações, então foi bastante positivo, assim, né? Venho num momento muito importante. Eu sou original daqui do Rio Grande do Sul mesmo, nasci na cidade de Pelotas, que é uma cidade no extremo sul do estado, fica na região de fronteira, então isso também impacta muito na minha produção. Eu sou essa mulher que nasce convivendo muito com a região da fronteira com o Uruguai. E atualmente eu moro em Porto Alegre em função do trabalho, ainda que esteja, enfim, né, como a maior parte de nós relacionados às universidades federais públicas, nós estamos com trabalho remoto, enfim, mas estou morando em Porto Alegre. Eu sou atualmente coordenadora do GT Emancipações e Pós-Abolição, como o Eric já comentou, um GT que na outra gestão, né, contou com a direção aí do Eric e da Ana Flávia, né, um GT que vem se consolidando desde 2013, a gente vai ter um tempo mais para falar sobre isso. Faço parte também de um coletivo, que é o coletivo Atino Quer, sobre o pensamento de mulheres negras. Aos poucos, esse coletivo também vem se institucionalizando, digamos assim, à medida que muitas de nós estamos entrando também para os espaços institucionais. A gente acaba institucionalizando o grupo, mas é um grupo autônomo que é voltado para o pensamento de mulheres negras. Então eu circulo aí nesse meio, né, da historiografia, do ativismo dessa mulher negra do sul do Brasil, de crescer nesse lugar, de me deparar constantemente com essas especificidades do racismo no sul do Brasil, e é um pouco de tudo isso. Bom, aí indo para a pergunta do Eric, a vida na pandemia tá essa coisa da gente se adaptar a tudo que é novo, assim, né? Uma resistência também, porque a gente busca. Meu primeiro sentimento foi um sentimento de luta, assim, de tentar buscar a normalidade, não a encontrar e ficar perdida no sentido de tudo que está acontecendo e dos problemas todos que vem se sucedendo. Mas, enfim, né? Na medida do possível, tá tudo bem. Ainda que todos os dias tenha um motivo de revolta, de preocupação, todo dia que eu olho na rua eu vejo muita gente na rua, sem que tenha necessidade, né, de estar na rua. No Rio Grande do Sul, sempre com algumas questões que me incomodam, no sentido de se achar diferenciado, então muitas aberturas começaram a acontecer nos últimos tempos e, consequentemente, aumento de casos. Mas, enfim, eu acho que a minha situação não é diferente da maior parte de nós que está atenta aí a tudo que está acontecendo, né? é, eu acho que a gente ainda tem a vantagem do privilégio de estar empregado e poder trabalhar de casa, né? Então, a gente ainda tem essas outras reflexões que a gente vai fazendo, como se manter produtivo e tem hora que você não me manter produtivo, né? Tentar só ficar com a cabeça boa. Mas eu acho que esses momentos aqui ajudam bastante. Tenho visto muita gente participar, muita gente é, querer que a gente fale, participe. Então, eu espero que também seja um momento que a gente consiga atingir mais gente. Já tem 70 e tantas pessoas aqui. É difícil achar isso fazer isso num evento na própria universidade. Então, assim, para a gente começar direto no tema, eu acho que você tem muito a contribuir. Eu acho impossível separar, estava pensando como separar o campo do pós-abolição do seu trabalho, né? Então, eu não vou pedir para você falar assim, ou pós-abolição e o seu trabalho separadamente, porque a sua experiência de pesquisa talvez seja um exemplo prático incrível de como pensar o pós-abolição e numa perspectiva que me agrada muito e que eu acho que tem crescido e tende a crescer, que é uma perspectiva transnacional, né? Então, eu queria que você falasse um pouco especificamente desse seu trabalho de pesquisa no campo do pós-abolição, né? Inicialmente, depois a gente queria
propor outras questões, mas talvez você pudesse ver o que você acha, começar pelo seu doutorado, pensando pós-abolição, né? Ah, eu agradeço muito. Então, é sempre um prazer falar sobre o que a gente pesquisa quando a gente gosta, né, do que faz. E, sobretudo, depois que a gente já fez, porque enquanto a gente está fazendo é tudo um pouco louco, assim, na cabeça da gente. Mas depois que está pronto, está no mundo, a gente consegue falar, sobretudo porque já tem um tempo que eu defendi. A minha tese foi defendida em 2017 e eu estou totalmente de acordo quando tu dizes que ela está completamente relacionada ao pós-abolição. O próprio problema da tese, ele nasce de dentro dos estudos do pós-abolição, que era entender qual era o papel desses clubes negros e o que esses clubes negros têm a nos explicar sobre essa racialização vivenciada numa região de fronteira. A minha trajetória, ela de pesquisa, ela é completamente desenvolvida dentro do campo de estudos do pós-abolição. Eu entro na universidade em 2004, na Universidade Federal de Pelotas, e tive um momento que foi fundamental na minha formação. Eu não consigo falar da minha formação sem falar disso, que foi contar com a orientação desde o primeiro momento da Beatriz Ana Lohner, que nos estudos sobre pós-abolição foi uma precursora, trazendo essas discussões, sobretudo por dentro dos estudos sobre o mundo do trabalho. Então, eu entro na universidade e ela está coordenando um grupo de estudos que é sobre clubes negros. Naquele momento, ali no início dos anos 2000, se falava sobre clubes étnicos, e é importante que se fale sobre isso, porque isso também mostra algumas mudanças que a gente já acompanhou aí ao longo dessas 2 décadas, praticamente, de pesquisa, né? De uma pesquisa que cresceu enormemente. Então, se falava muito sobre clubes étnicos e eu comecei a me engajar, então, nessa pesquisa. Era uma pesquisa voltada para os clubes de Pelotas, que acabou saindo daí meu trabalho de conclusão de curso sobre um clube chamado Clube Cultural Fica Aí Para Ir Dizendo, que é um clube que é criado em 1921 e está em atividade até hoje. O Ficaí, então, ele é um clube bastante importante na região, mas ele não é o único. Só na cidade de Pelotas, entre a década de 30 e de 40, a gente tem 5 clubes negros em atividade, o que já demonstra sobre pluralidade. Então, à medida que eu vou falando sobre esses elementos também que são próprios do campo, o que o campo nos ajudou a crescer e a aumentar o nosso escopo sobre a história do Brasil, que é entender um pouco essa pluralidade dos grupos negros, né? Afinal de contas, o que acontece posterior à abolição e o que permanece, né? O que tem aí que permite a gente falar sobre isso que se configura como os estudos de racialização. E aí eu vou, então, observando esses clubes, observando esse movimentar dos clubes sociais negros. Então, eles circulavam nas regiões do entorno, o que quer dizer que tinham outros clubes negros na região de Pelotas. Então, Pelotas não estava isolada nesse momento e não, né, nunca esteve, o que mostra a circulação dos grupos também, né, dos coletivos negros. E aí é justamente nesse momento que eu começo a observar um trânsito maior pela fronteira. E aí é importante que se diga que no ano de 2007, se eu não estou enganada, sai um livro que vai ser fundamental aí para a pesquisa que eu desenvolvo e que é uma referência importante para o campo, que é a história América Afro-Latina, de Jorge Engels. Quando Engels, né, traz em português esse livro, ele vai justamente apontar para essa circulação e para a existência de clubes em diferentes espaços. E isso começa também a me instigar cada vez mais. E no prefácio desse livro, Karl Monsma, ele chamava atenção para a necessidade de descentralizar os espaços, porque até então a maior parte das pesquisas elas apontavam para os grandes centros urbanos. E no Brasil, é importante que se fale, até porque eu imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu espero, né, que muitos alunos também e alunas do Campus Malês estejam nos ouvindo, se falava muito sobre o exemplo de Salvador. Salvador como o espaço privilegiado para a investigação da população negra no Brasil e não obstante também a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tinha, né, um foco e quando muito se falava sobre São Paulo, mas aí sempre muito em relação à imigração, essa presença da imigração e quais teriam sido os contatos. Aí muito fruto dos estudos que haviam sido feitos pela Escola de Sociologia Paulista, sobretudo pelo Florestan Fernandes. Então aquilo também me instigou quando eu vejo essa provocação de que era preciso descentralizar. Aqui no Rio Grande do Sul já existiam alguns trabalhos, como eu mesmo falei, né, a importância dos trabalhos da Beatriz Ana Lohner, mas a maior parte dos trabalhos também eram concentrados na cidade de Porto Alegre.
E o Rio Grande do Sul, ainda que prevaleça uma ideia nacional de que no sul do Brasil não existe população negra, ou essa população é diminuta, e isso fez parte, inclusive, da historiografia durante muito tempo, pelo menos até a década de 80, isso era muito comum se falar sobre isso, ainda assim existia uma produção forte sobre escravidão no sul do Brasil. E para a cidade de Pelotas se falava muito de escravidão, porque a cidade de Pelotas ela tem uma história marcada pela questão dos charqueadores, né, das charqueadas, e as charqueadas, evidentemente, necessitavam de uma força de trabalho africana, uma força de trabalho escravizada, né? Bom, então existia aí esse escopo já produzido de pesquisa, mas a gente não tinha maiores elementos para entender o que vinha no pós-abolição e, sobretudo, para entender o que acontecia nessas cidades do interior. Então, a partir dessas questões que vão sendo problematizadas, que vão sendo apontadas e que destacam a necessidade de observar o que aconteceu na liberdade, afinal de contas, como é que a gente dava conta de explicar existências de clubes, por exemplo? Afinal, a gente está falando de uma nação como o Brasil, onde não existiu nenhuma lei de segregação, né? No 3 de maio, a nossa abolição, ela diz que está todo mundo livre e a gente tem, né, depois as nossas constituições que também não vão versar sobre questões relacionadas à raça. No entanto, a ideia de raça, ela se metamorfoseia e ela é constante, ela mais se amplia do que se retrai no pós-abolição. Esses elementos já eram apontados para outros estados, sobretudo para os Estados Unidos. E aí eu digo, bom, então vamos investigar isso. E aí, a partir dos clubes, porque é eles que me levam, a partir de observar essas redes que vão ser tecidas pelos clubes, eu acabo chegando no Uruguai. E aí é importante que se diga que o Uruguai é um Estado-nação muito aproximado para nós, no Rio Grande do Sul. E por que eu digo isso? Porque o primeiro motivo que faz com que existam essas redes, evidentemente, é a proximidade. Existe uma proximidade física, que inclusive vai ser importante para que a gente tenha, por exemplo, associados que moram do outro lado da fronteira, pessoas uruguaias que moram aqui. É importante que se diga que na década de 30 isso já está tão construído, tão consolidado, que o Vargas vai aprovar o Estatuto da Fronteira. A gente tem um estatuto que vigora até hoje, que determina, então, quais são as especificidades das fronteiras brasileiras. E é importante que se diga que a maior fronteira que o Brasil faz, né, com outro Estado-nação, é justamente a fronteira com o Uruguai. E ali a gente tem uma fronteira que é seca, não em todos os pontos, mas a gente tem vários pontos onde a fronteira é seca, com cidades irmãs, gêmeas, por exemplo. Ou seja, as pessoas podem simplesmente atravessar para o outro lado, é terra, né? Então, isso é um ponto. Mas, para além disso, eu acabo indo investigar o que faz com que esses sujeitos mantenham relações. O que explica que existam clubes em um lado e outro da fronteira? Eu falei para vocês do Clube de Pelotas, de 1921, fica aí predizendo, mas ele não estava sozinho. A gente tem em Jaguarão o Clube 24 de Agosto, criado em 1918, e o Clube de Jaguarão, inclusive, está em atividade até agora, né? Recentemente, em 2018, ele completou o seu centenário. A gente tinha clube em Bagé, criado em 1936, o Clube Zíngaros, que permanece também em atividade. Logo depois a gente tem a criação do Clube Palmeira em Bagé também, que ainda são cidades brasileiras. E no outro lado da fronteira a gente tinha um clube que tinha um trânsito bastante intenso, sobretudo com o clube Fica Aí Predizendo de Pelotas e com o Clube 24 de Agosto de Jaguarão, que é o Clube Centro Uruguai. E aí eu chamo a atenção para o nome desse clube. Ele é um clube que leva no seu nome o nome do Estado-nação, é Centro Uruguai. Esse clube foi criado em 1923 na cidade de Melo, que é uma cidade que está a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira, então uma cidade bastante perto, hoje em dia é coisa de 1 hora da gente se deslocar da fronteira do Brasil até a cidade de Melo. E essa cidade, esse clube, ele vai ser muito importante para a gente observar essas redes, mas para observar também as demandas que vão surgindo dos clubes. E aí eu quero chamar a atenção para um elemento que tu apontou, que é da história transnacional. O bacana de trabalhar com a história transnacional é observar o que se conecta, mas o que também está relacionado com o Estado-nação. E os clubes, né, eu sei que eu trabalho com um espaço que é privilegiado por essa região de fronteira, mas os clubes nos permitem justamente observar isso que circula, o que os une, e aí, evidentemente,
que é um elemento que eu trago na tese, que eu enfrento esse problema, que é observar como é que se dá a racialização dessas questões sociais, tendo em vista que a gente está falando de duas nações que não tinham nenhuma restrição racial, é importante que se diga, o Uruguai também não tinha, mas nos dois lugares, ao mesmo tempo, se fala sobre os problemas enfrentados pela população negra frente ao Estado-nação. Só que se demanda a todo momento a participação no Estado-nação. Por isso que eu chamei a atenção do nome do Clube de Melo, né? Que é Centro Uruguai. Ou seja, eles se colocam como negros, é um clube negro, frequentado por pessoas negras, mas eles estão dialogando com a nação uruguaia. Então, todos esses elementos aí, eles me ajudaram a conformar a tese, a pensar a tese que eu defendo, que os clubes são espaços privilegiados para a gente observar justamente como é que a racialização se estabeleceu. E eles nos ajudam a adentrar numa história que não é de fácil acesso, que é a história do Uruguai. E aí é um ponto que eu quero chamar a atenção, porque a gente, mesmo em História das Américas, a gente tem pouco acesso à história do Uruguai. E se para vocês talvez isso fique inclusive um pouco mais, seja mais tranquilo de entender, para nós no Rio Grande do Sul isso não é tão tranquilo, sobretudo tendo em vista que é fronteira. Nós convivemos com os castelhanos a todo momento. E, no entanto, no ensino, mesmo no ensino básico ou no ensino superior, a gente raramente acessa maiores informações sobre a história do Uruguai. No máximo, a gente acessa quando a gente fala das guerras de independência. E aí eu chamo a atenção para um outro elemento que os clubes também ajudam a gente a observar, que tem a ver com essa pluralidade dos estudos do pós-abolição, que é qual? No Uruguai, a gente tem o grande prócer da independência, né? O Uruguai compõe aí esse mapa das grandes guerras de independência, das transformações que acontecem aí no século XIX, e o Uruguai tem um dos grandes libertadores das Américas, que é o Artigas, né? Ele está lá no Panteão da Nação. Para quem já teve a oportunidade de ir a Montevidéu, com certeza viu muitas estátuas do Artigas, porque, né, é um personagem muito marcante para a história nacional. No entanto, evidentemente, esse sujeito não agiu sozinho, e quando ele vai ser exilado no Paraguai, ele leva um grupo de homens consigo. E um desses homens é um fiel escudeiro dele, que ele tem o nome de Ancina. E esse cara me chega, na verdade, por meio dos clubes. Eu até então não tinha conhecimento. Sabia do Artigas, porque, né, a gente vê rapidamente quando trabalha com as guerras de independência, mas não sabia nada do Ancina. Como que eu descubro isso? Quando eu vou para as fontes dos clubes negros, encontro uma demanda que surge no Estado Nacional Uruguaio por meio dos clubes, e é importante que se diga que esse clube que eu falei para vocês, esse Clube de Melo, de 1923, ele é o clube mais antigo, o clube negro mais antigo em funcionamento na nação, e ele é o clube do século XX, né? Então sempre se fala muito sobre ele, e aí eu vou voltar um pouquinho nisso para falar para vocês na sequência, mas é importante fixar isso. Esse clube, então, ele vai chegar e ele vai trazer uma série de demandas ao longo da década de 30, quando já existem outros clubes, mas ele é considerado, né, o mais velho dos clubes. E ele traz uma demanda que é que cada rua em cidades uruguaias, que cada cidade no Uruguai tenha uma rua com o nome de Ancina. Eu digo, ai meu Deus, quem é esse sujeito, né? Quem é esse sujeito que eles estão demandando que tenha? E aí é preciso fazer um salto na história, porque eu fui até Melo para pesquisar. E quando eu chego em Melo, eu vou, evidentemente, na sede do clube. E quando eu olho na rua, né, tem uma placa, Rua Ancina. Eu digo, ai meu Deus, mas, né, quem é esse sujeito? E aí, enfim, buscando nas fontes e trabalhando sobretudo com as fontes produzidas pelos próprios clubes, que é uma especificidade, uma questão que eu trabalho na tese, eu chego em 2 jornais que são relacionados à comunidade negra de Melo, né, jornais da imprensa negra uruguaia. E aí, então, eu encontro quem é esse sujeito. Esse sujeito era nada mais, nada menos que esse escudeiro fiel do Artigas, que acompanhou ele no seu exílio no Paraguai. E a comunidade negra de Melo viu na possibilidade da década que se abre, sobretudo na década de 30, com o centenário da nação uruguaia, de demandar, então, uma representação da nação. Eles também queriam ser vistos como parte da nação uruguaia. E olhem que interessante que é poder observar essa demanda a partir de um clube negro. Por que eu colo isso com os estudos do pós-abolição? Porque uma das questões centrais para os estudos de pós-abolição é a diversificação das fontes. A gente precisou sair das fontes ditas oficiais para ir nas fontes também que foram produzidas pelos sujeitos.
E foi ao fazer esse deslocamento que a gente começa uma nova epistemologia, uma outra forma de construir história também, né? Uma outra forma de construir conhecimento que tem a ver com entender as lógicas gestadas pelos próprios sujeitos. Isso não é novo, isso, né, os nossos precursores já vinham apontando para essa necessidade. O Flávio Gomes fez isso em Negros e Política, a Vlamira Albuquerque fez também essa colocação quando ela, né, no jogo da abolição, da necessidade de observar, então, qual era a pauta gestada por esses sujeitos. Porque é isso que nos permite romper com alguns elementos que estavam dados pela historiografia até então. Por hora é isso. Cara, essas histórias são maravilhosas. E inevitavelmente eu associo com outras aqui que vai até me ajudar a minha próxima pergunta. E as fontes, elas estão gritando para a gente. Me estuda, cara. O Ancina aparecendo em vários lugares. Eu estava, por conta do 13 de maio ontem, lembrando de um caso específico, de algumas notas nos jornais dos clubes no Rio de Janeiro, e aí para puxar o que você falou sobre clubes no Rio, Salvador, e essa exclusão dos outros espaços, os clubes que faziam assim, tinha uma nota no jornal, hoje o clube tal vai dar uma feijoada no dia 13 de maio. O jornalista, ele não estava mais associando o 13 de maio, mas os clubes em 1908 e tal, eles estão fazendo as feijoadas e a festa no 13 de maio. Então, eles estão lembrando e contando uma história que o jornalista e a história oficial já esqueceu, né? E esse desejo de participar da nação. Temos vários clubes, um que muito caro a mim, que era o Democracia e Progresso, em vez de Ordem e Progresso, debatendo outro lema para a nação brasileira no início da República, isso em 1904, sim. Então, eu queria te perguntar, porque quando eu comecei a estudar os clubes no Rio de Janeiro também, os ranchos carnavalescos e tal, a minha perspectiva sempre foi muito essa de que, apesar do Rio de Janeiro e Salvador ser visto como um espaço onde essas pessoas construíam algumas formas de associativismo, no caso do Rio de Janeiro, esses clubes seriam sem o componente racial na sua formação. Como se a democracia racial tivesse funcionado de fato no Rio de Janeiro. Então, a minha perspectiva sempre foi para mostrar essa racialização e a complexidade. Os clubes não se diziam necessariamente clubes negros. Não impediam a entrada de pessoas que se identificavam com outro tipo de termo nos seus estatutos. Mas quando eu vou estudar as composições demográficas e as redes sociais simbólicas, né? Muitos deles, e são os que eu estudo, são clubes majoritariamente negros que estão debatendo essas questões. Então, eu queria que você falasse um pouco, puxando também para a questão da história transnacional, como esses clubes te ajudam a fazer essa comparação e a entender esse processo. Queria que você explicasse um pouco isso, porque não é uma comparação como tradicionalmente a gente vê, né? Você não está comparando Brasil e Uruguai, né? Você não está nem comparando Pelotas, Porto Alegre com Montevidéu. Você não está comparando cidades e estados. Queria que você falasse um pouco disso. Isso é muito difícil de fazer. O seu caso, para mim, é um exemplo muito bem acabado de como isso é possível, mas, ao mesmo tempo, de como é difícil, né? Você faz 2 teses, praticamente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva que não é uma comparação entre os estados e como ela é feita. E se nesses clubes esse componente da identificação racial ele se dá também no sentido nos estatutos, na legislação, ou pela formação das redes sociais de sociabilidade? Uhum. Bom, Eric, como é que eu consigo fazer isso? Eu vou justamente acompanhando as ideias. Como é que essas ideias, eu vou me deixando levar pelos sujeitos. Eu vou atrás deles. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Quando eu trabalho com clubes, eu penso os clubes como esse sujeito coletivo. E aí, a partir desse sujeito coletivo, clubes, eu chego nos sujeitos individuais.
Por meio dos deslocamentos deles, eu consigo observar justamente quais são as pautas, quais são as demandas, quais são as grandes questões que eles estão construindo. E aí eu quero chamar a atenção para um elemento que tu falaste das feijoadas no Rio de Janeiro, né, do 3 de maio. As festas são fundamentais. As festas têm um potencial extremo, tanto que não é à toa que o título da tese é As Lutas Políticas nos Clubes Sociais. Porque os clubes são evidentemente conhecidos como espaço de sociabilidade, de uma cidadania lúdica, nós diríamos assim, né? Um espaço de festa única e exclusivamente. Como a maior parte das questões relacionadas à cultura negra. No entanto, e aí eu quero chegar no ponto que para mim é fundamental para esses estudos transnacionais, pelo menos é o que eles têm me feito entender e é onde eu me insiro também, a gente precisa entender a simultaneidade das questões. As questões não estão separadas, elas não estão, e é por isso que eu realmente, pelo menos não foi meu intuito fazer uma comparação formal entre determinadas cidades, mas era observar o que conectava, o que era simultâneo, o que acontecia nesses espaços que permite eu perceber as relações entre eles, mas sem deixar de perceber quais são as questões também individuais, as especificidades, que são tão caras para nós, historiadores e historiadoras. Então, é justamente observando, fazendo esse caminho de acompanhar esses sujeitos, de entender as pautas que eles estavam nos trazendo, que eu consigo chegar. É evidente que quando, por exemplo, eu tenho um clube em Pelotas, né, e eu tenho um clube em Bagé, eu tenho um clube em Jaguarão, isso já me dá alguns sinais. Bom, no mínimo, tem um mesmo circuito cultural que está sendo compartilhado aí por esses sujeitos, no mínimo em termos de nominação. Quando eu atravesso a fronteira, eu sigo encontrando esses mesmos clubes, essas mesmas nominações. Quando eu encontro esses sujeitos se encontrando, bom, evidentemente, a historiadora surta, pira, fica enlouquecida, porque fica, né? Porque percebe que existe alguma coisa a mais que conecta esses sujeitos. E aí é importante chamar a atenção para um elemento que a Angela Davis, eu acho que é a pessoa que melhor consegue nos explicitar isso, que ela diz o seguinte: o que mantém os grupos negros unidos nunca foi a identidade negra, única e exclusivamente. O que mantém os grupos negros unidos são projetos políticos compartilhados. Se eu tenho o mesmo projeto político que outra pessoa negra, eu vou me aproximar e vou me manter próxima dela. E é isso que os clubes faziam. Eles identificavam projetos políticos compartilhados. E eles identificavam o mesmo problema vivenciado, que era o problema do racismo, o denominado preconceito de cor naquele momento. Sobretudo até a década de 50, a gente encontra o preconceito de cor. E aí, o que eles observam, né? Que eles eram identificados como a parte da nação. E a retórica nacional é fundamental, sobretudo na década de 30. Então, o que eles vão fazer? Nada mais lógico do que o que eles vão fazer. Eles vão reivindicar a parte da nação, porque eles nasceram naquele lugar, eles construíram. No Uruguai, isso é ainda mais forte, porque eles participaram das guerras de libertação nacional. Eles participaram disso, né? Os batalhões de pardos e morenos foram muito comuns na América, nas guerras de independência da América Espanhola. Então, eles reivindicam essa participação. E aí as pessoas poderiam se perguntar, tá, mas eles estão reivindicando isso por meio do Ancina, que é um sujeito que morreu, porque isso também é uma lógica bastante perversa, a ideia de engessar as imagens dos grupos negros no passado. Mas é importante para eles estar entre os heróis da nação. E a gente pode aproximar muito tranquilamente do nosso Zumbi dos Palmares. A ideia de ter um herói, isso é importante, isso faz parte das retóricas nacionais. Então, eles vão construir isso também. E aí eu quero chamar a atenção, por exemplo, que se no Brasil a gente tem o 13 de maio, o 13 de maio foi extremamente importante nos clubes. Eu encontro várias comemorações relacionadas ao 3 de maio até o final da minha pesquisa. Meu escopo acaba no início da década de 60. Até o início da década de 60, o 3 de maio foi marcado. Eles falavam sobre isso. E a gente precisa entender o que eles estão marcando o 3 de maio. Eles estão marcando para dizer que o 3 de maio é a abolição. Ou seja, tudo isso que essa sociedade nos relega, dizendo que o nosso lugar é escravidão, está equivocado, porque a abolição aconteceu. Eles estão fazendo um alerta constante da abolição, do 3 de maio, eles estão lembrando o que já aconteceu. Quem está equivocado é a sociedade que discrimina com base na ideia de que eles ainda deveriam estar na escravidão. No Uruguai não é diferente. Tanto que na década de 40 é que se forja também por meio dos clubes negros. Os clubes são a principal organização negra no Uruguai, como no Brasil. No Brasil só vai mudar isso na década de 70. Até a década de 70 eram os clubes negros que movimentavam, né, as sociedades,
os centros é que movimentavam a população negra de uma forma mais organizada. Eles vão movimentar, então, na década de 40, a solicitação de um dia da raça. E que dia é o dia da raça? É o dia da primeira lei de abolição no Uruguai, em 1842. Então, eles vão trazer de novo essa discussão para dizer, e eles não são ingênuos, eles vão cobrar da nação. A nação tem uma dívida e eles vão se colocar como construtores da nação. Por quê? Porque a retórica que operava na década de 30, de 40 e de 50 nas Américas, e aqui eu estou falando mais especificamente do Brasil e do Uruguai, é uma retórica de trabalho, que pode ser expandida também para a Argentina. O trabalhismo está muito forte. Então, os trabalhadores é que constroem nação. Quem foram os trabalhadores por excelência desses territórios? A população negra. Um trabalho que, na maior parte das vezes, foi escravizado? Sim, muito. Mas ainda assim foi trabalho. Então eles vão dialogar com essas lógicas e é por meio justamente desses clubes que eu consigo observar esses elementos que extrapolam a nação. É por isso que eu sou conduzida pelas ideias, porque é isso que ultrapassa a nação e permite inclusive observar aqueles traços que são comuns. Aí a gente vai ver a especificidade, a materialidade daquilo que a Lélia Gonzalez chamava a atenção para nós quando ela falava da mefricanidade. Quando ela falava desses traços constitutivos das Américas, que está extremamente relacionado com racismo, que está extremamente relacionado com exclusão, né? Com uma forma de diminuir a cidadania dessas pessoas, sempre aliando a questão da negritude. Então, dizendo que a negritude é algo perverso. E aí, o que esses clubes vão fazer é justamente positivar isso. E eles também não estão isolados. Ainda que eu trabalhe só com o Brasil e com o Uruguai, eles também estavam conectados com Cuba. Cuba era extremamente presente. O Nicholas Guillen, por exemplo, vai para o Uruguai, circula naquela região. Um dos livros de relatos do Guillen, ele justamente vai falar de como que era a organização negra naquele espaço. Ele está indo para o Chile, a convite do Picasso. Então, esses caras estavam circulando, eles estavam em contato com outros sujeitos. Eles sabiam o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eles falavam frequentemente sobre a questão do preconceito, da forma como o preconceito era vivido nos Estados Unidos. Eles sabiam também das diferenças e eles usavam isso como uma forma de exigir dos Estados nacionais que aqui, de fato, não fosse diferente. Eles sabiam da retórica da democracia racial, da harmonia racial, que era o que mais imperava aqui no sul do Brasil e no Uruguai também. E eles vão, então, reivindicar, somos nações harmônicas, então nós queremos estar representados nessa nação. É isso que os clubes permitem justamente a gente acompanhar e observar. Mas isso só é possível, eu entendo assim, pelo menos, quando a gente consegue entender que lógica que está por trás. E como é que a gente faz isso? Nas fontes. É por isso que historiador é tão aficionado na fonte. As fontes permitem, as atas dos clubes, a imprensa negra, a imprensa grande tribuna nesse momento, eles estão contando a história da nação. Eles estão falando sobre os grandes líderes negros. Eles estão lá fazendo isso que hoje os nossos estudantes demandam, quando eles perguntam os autores negros que tu leu, quando eles perguntam os personagens negros, as personagens mulheres. Esses sujeitos estavam fazendo isso lá na imprensa negra na década de 30, de 40, de 50. Cara, tá todo mundo empolgado aí nos comentários. Não sei se você tá Ai, não consigo prestar atenção. Não dá. Nem eu, às vezes eu olho e falo, ih, rapaz, tem uns comentários. Eu queria que você, aproveitando isso, já que você falou da importância do 13 de maio, das festas como um espaço político, né? Eu sempre digo às pessoas, mas você estuda carnaval? Eu uso o carnaval é uma desculpa para estudar as pessoas que fazem o carnaval, né? O clube também é isso. O clube é o caminho que você chega nas pessoas. A gente faz história social, né? Eu queria aproveitar para ver se a gente consegue tirar aí de você uma definição, então, do que é o pós-abolição. Eu sei que essa é uma pergunta muito difícil, porque demanda muito tempo. Nós já temos aí 40 minutos. Mas, assim, já que você falou do 13 de maio e agora o pós mesmo, como que recorta, como que define, né? O que é esse pós-abolição, então, cronologicamente ou tematicamente? Como é que a gente pode se aproximar de fechar esse tema? Fechar não, né? De entender ele de uma forma mais profunda.
Olha, Eric, sem dúvida nenhuma, isso daí dá tese e tese, né? A gente vai É. lançar algumas questões aí que são possíveis no momento. Eu diria que o pós-abolição, ele é marcado, por um lado, ele é fundamental de ser entendido a partir de simultaneidades. A gente não vai conseguir observar pós-abolição uma coisa ou outra mais forte, por exemplo, racismo mais forte, mais fraco em determinada região. Não, ele é Uhum. simultaneidade, ele é complexidade. E pós-abolição está completamente vinculado a uma ideia de raça. Eu costumo dizer que hoje, em 2020, quando nós falamos, por exemplo, da pandemia de Covid-19, nós estamos falando de pós-abolição, porque a gente está falando das formas como o racismo determina quem vive e quem morre nesse país. Então, falar de pós-abolição necessariamente significa falar sobre como a ideia de raça, sobretudo aquela ideia relacionada aos negros, porque é importante que se diga também, essa é uma especificidade das Américas, quando ela está relacionada aos negros e ela está relacionada a uma hierarquização que define, que vai definir maiores recursos, menores recursos, possibilidades, interdições, a gente ainda estará falando de pós-abolição. É por isso que pós-abolição não é um recorte cronológico, ou que pelo menos ele não tem início, porque ele sequer começa no 14 de maio, porque quando a gente fala de pós-abolição, a gente está guiado pela liberdade, e a liberdade antecede Uhum. também o 13 de maio, e ele não tem fim, porque infelizmente eu quero muito que ele tenha fim, mas por hora ele não Uhum. tem, porque a ideia de raça no sentido depreciativo, continua operando na sociedade brasileira, continua operando na sociedade uruguaia e, sem dúvida nenhuma, continua operando nas Américas como um todo. Então, de uma forma bastante resumida, evidentemente teriam vários outros elementos aí, me parece que falar de pós-abolição significa falar de uma ideia de raça e para falar sobre isso a gente vai ter que entender simultaneidades, complexidades, a gente precisa entender todos esses elementos articulados. É por isso que a gente faz uma crítica tão grande à história do Brasil, porque a gente diz que essa história se negou a observar esses projetos populares, se negou a observar como é que esses sujeitos operaram. Por isso que a história social para nós é tão cara, porque a história social exige que nós trabalhemos com os focos, né, com a dialética, vendo o que dialoga, o que se distancia, o que interfere, né? Todos esses elementos eles são fundamentais. Eu diria, por hora, no calor do momento, que é isso. É sempre muito difícil fazer essa definição. Acho que ela nem é importante de fechar mesmo. E eu acho que ela acaba que aponta um pouquinho para o que a gente pode falar um pouco agora, para a própria pluralidade e amplitude do GT Emancipações e Pós-Abolição, né? A gente também deu, de certa forma, a gente deu uma sorte de ser a geração que veio logo na sequência de uma geração que mobilizou a criação de alguns espaços dentro da academia para esses debates, né? Porque, como você já disse, fora da academia, esses debates estão acontecendo desde o final do 19. Então, a gente, de certa forma, acabou dando essa sorte de ser a geração. Eu entrei na faculdade também em 2004, e de pegar o desenvolvimento desse processo de formação, que eu acho que culmina, de certa forma, com o GT, Emancipações e Pós-Abolição, e essa pluralidade que a gente vê a cada ano no GT, eu acho que corrobora isso que você está dizendo, né? A gente vai dos temas desde pré-1888 até hoje em dia, e com temáticas muito variadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância ou do como que você entende o papel ou as relações do estudo do pós-abolição, via GT ou não, né? Para esse contexto atual, né, que ainda é agravado pela pandemia, né, de como que você já apontou um pouquinho isso, como que esse campo de estudos vai ser importante ou está sendo importante para as pesquisas agora e para o futuro dessa sociedade que a gente ainda nem sabe o que vai ser, né? No Brasil e nas Américas, né? Olha, Eric, eu te diria muito tranquilamente que o pós-abolição ele vem para arejar completamente os estudos sobre história das Américas, né? Estudo de história do Brasil, enfim,
extrapolar mesmo. Então, ele vem para arejar no sentido que ele nos permite, inclusive, pluralizar a questão das fontes. Tem um pessoal que está trabalhando com as coisas mais diversas, fontes produzidas pelos próprios grupos, o pessoal está revisitando as fontes produzidas pelo Estado, porque elas não deixam de ser importantes. O pessoal está trabalhando bastante com história oral, está recuperando uma série de elementos, trabalhando com fotografias, com vários elementos que, sobretudo, que para nós, né, existia muito a máxima, e ainda hoje é bastante comum o pessoal perguntar em relação à queima da documentação. Não, mas não tem documentação para pesquisar, né? A Hebe e a Ana Lugão trouxeram isso naquele artigo que para nós é seminal aí para o campo de estudos do pós-abolição, quando está pensando essa problemática, história. Então, a gente teve uma diversificação de fontes. E aí é preciso chamar a atenção para um outro elemento, que também é fruto do nosso tempo, e que isso me faz ter esperança de que tem questões que a gente não vai retroceder, que é a questão da pluralidade também dos sujeitos que estão dentro da academia brasileira produzindo conhecimento. A gente está falando de uma geração pré-cotas, que é a nossa geração, e uma geração que passa pela institucionalização das cotas e que vivencia as cotas. As salas de aulas do ensino superior hoje no Brasil, elas estão completamente diferentes. Elas ainda não são ideal, porque, sobretudo para quem não tem o privilégio de dar aula no campus Malês, como tu tens, né? Elas ainda não são o ideal, mas elas estão muito diferentes do que elas eram há 10 anos, na nossa época. Eu tive a experiência de frequentemente ser a única aluna negra em sala de aula. Isso impacta enormemente na forma como as perguntas são feitas para as nossas fontes. Quando tu dizes, né, as fontes estão gritando, e realmente a gente olha para essas fontes e a gente diz, como é que ninguém viu isso antes? Como é que não foi trabalhado? E não foi trabalhado porque, inclusive, antes do início dos anos 2000, a gente pouco tinha a valorização dessas fontes. Foi importantíssimo um trabalho, sobretudo, desenvolvido por ativistas negras e negros, né? Sobretudo ali em 88, que é um ano fundamental, que se estimula muito pesquisa sobre essas questões no Brasil, em virtude do centenário da abolição. A gente tem aí a Constituição Cidadã, a gente tem uma abertura democrática e a gente tem um grupo de pessoas que vai começar a trazer essa discussão cada vez mais forte, e essas pessoas começam de uma forma bastante diminuta, mas ainda assim começam a entrar na universidade. E aí, quando a gente está lá, a gente vê justamente essa grande transformação. E essa grande transformação, ela é responsável para essa transformação também dos campos de estudo, que é quando a gente configura esse novo campo de estudos do pós-abolição. Não é nenhum equívoco dizer que o campo de estudos do pós-abolição é o que mais cresceu dentro da historiografia brasileira, pelo menos, né? No Uruguai, ele é um campo que ainda está engatinhando, a gente ainda não tem tantas pesquisas assim, mas também está crescendo esse campo dentro da historiografia uruguaia, e isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer, de novo, a gente volta para os sujeitos que aí somos nós, que estamos aí na linha de frente produzindo e que também viemos de lugares diferentes, com olhares diferentes. A gente está conseguindo fazer da universidade aquilo que ela tem que ser, que é universal. A possibilidade de pluralidade se fazer presente numa sala de aula impacta na forma como o conhecimento é produzido. É isso que a gente tem observado também por meio do campo de estudos do pós-abolição. É uma diversidade tamanha, e isso está extrapolando. Semana passada, por exemplo, a gente liberou um dossiê organizado pela revista Canoa do Tempo, uma parceria que foi feita com a Cláudia Farias, o Júlio Silva e eu. E dentre os artigos eram temáticas extremamente diferentes, um dossiê voltado para a história de mulheres negras no pós-abolição, ou seja, a gente está pluralizando os sujeitos, porque durante muito tempo também a história foi feita sobre homens, inclusive homens negros, mas né, a gente ainda tinha dificuldade de alcançar as mulheres, e a gente tem visto um diálogo com outros campos. No dossiê ficou muito gritante, por exemplo, o diálogo com a história do tempo presente, né? Então, quando tu me perguntava sobre quando começa, quando acaba, o que permite definir pós-abolição, bom, o pessoal que está lá em história do tempo presente, observando essas discussões mais recentes, da década de 80 para cá, está dialogando com a gente no campo de estudos do pós-abolição. E nós estamos dialogando com eles quando, por exemplo, os nossos colegas estão trabalhando com ensino de história, os nossos colegas estão trabalhando com comissões de heteroidentificação e as problemáticas que incidem aí, o que está
em jogo quando a gente está falando dessas questões. Então, a gente está arejando o campo, e não só o nosso, quando ele vai se expandindo e ele está crescendo enormemente. A gente fala sobre sexualidade, sobre raça, sobre classe, sobre ensino, né? Sobre uma série de elementos, mas a gente também impacta nos outros campos. E é por isso que eu não tenho problema nenhum de dizer que a gente está arejando a historiografia brasileira. Porque a historiografia como um todo, a história política está sendo revisitada. Quando a gente vai lá, por exemplo, para o trabalho da Ana Flávia, para falar de abolicionistas negros, quando a gente vem pensar o Estado Nacional, as grandes figuras, quando a gente pensou Monteiro Lopes, por exemplo, a gente tá revisitando uma série de campos que, inclusive, eram campos bastante tradicionais e fechados, mas que, na medida em que vai avançando essas discussões, a gente consegue também pluralizar em termos de produção de conhecimento. Para mim, é uma grande janela aí, e essa janela não tem volta. Ainda que a gente esteja vivendo tempos de retrocessos, de controle, inclusive tentativa de controle sobre o conhecimento, como ele é, se não como ele é produzido, e também como ele é produzido, tendo em vista, sobretudo, a suspensão de bolsas, enfim, de pesquisas para as áreas das humanidades, que evidentemente impactam a produção do conhecimento, mas também na sala de aula, uma tentativa de controle sobre o que é trabalhado em sala de aula, quando se discute sobre gênero, isso nos impacta diretamente, né? Não é única e exclusivamente sobre raça que nos impacta, porque raça é uma questão transversal. Então, isso impacta quando a gente vai falar de várias outras questões. Então, tudo isso pode ser revisitado. É um problema, a gente está vivenciando um problema difícil, estamos vivenciando um momento bastante difícil, estamos, mas estamos também na resistência. Isso acho que é o campo dos estudos do pós-abolição, os nossos sujeitos, sobretudo, nos dizem que isso a gente não vai retroceder. Né? As nossas conquistas epistemológicas, inclusive tendo em vista que muitos de nós estamos hoje dentro da universidade, e é importante que se diga também, esse papel ele é fundamental, esse lugar é fundamental, porque impacta nos nossos e nas nossas estudantes. Então, eu sou esperançosa, ainda que o tempo seja difícil, eu tenho esperança de que tem algumas questões que a gente não vai retroceder. Eu concordo com você, assim, e empolga, né? Apesar da situação, né? A gente vive a situação, mas a gente não deixa de se empolgar. Eu acho que você, como eu, também já está na abstinência de dar aula, assim, tá me dando nervoso já preciso dar aula. Bom, a gente está chegando no final, cara. Eu vou, antes que a gente caia ao número de participantes, né? A gente bateu 100 pessoas aqui, cara. Kim Butter deu um oi pra gente aqui agora. Só isso. Ana Flávia, tem muita gente legal vendo a gente aqui. Márcio André, aqui da Unilab, enfim. Eu queria só, então, agradecer muito, dizer que essas conversas a gente tem tido em outros espaços, né? O GT é um espaço, acho que isso ficou evidente em todos os outros simpósios e eventos, que é de pesquisa, mas também ele é um espaço de acolhimento e de afeto. A gente ficou em muitos momentos, eu ficar impressionado de ver as pessoas explicitando isso, dizendo como se sentiram acolhidas e encontraram um espaço para debater a história do Brasil, né? Não, a gente não está estudando algo à parte. O pós-abolição não é outra. O pós-abolição é a história do Brasil, né? Então acho que realmente você foi certeira em dizer que a gente está arejando tudo. Eu espero que continue assim. Eu queria que você, nesse finalzinho aí, sei lá quantos minutos tem, falasse um pouquinho, se despedisse. Eu já vou deixar aqui para as pessoas, tem que ler a tese da Fernanda, é incrível. Eu vou tentar fazer uma bibliografiazinha do que você citou e falou, eu vou botar aqui os links e tal, para o pessoal acessar. Vamos ver se eu consigo fazer. Ficar prometendo as coisas ao vivo aí, ó, tem um monte de gente que vai me cobrar depois. Mas muito obrigado, foi ótimo, cara. Pode falar, vai lá. Eu quero agradecer muito, muito aí o pessoal que passou por aqui. Quero te agradecer a oportunidade de nós podermos conversar. Te dizer que é sempre um prazer, ainda que a distância, estar perto da Bahia, porque é um grande amor aqui, então, né? É sempre bom isso. E eu quero falar sobre um elemento que tu trouxe que eu acho que é fundamental, o afeto. A gente não pode abrir mão de produzir conhecimento e de estar no mundo com afeto, se deixar afetar e afetar também as outras pessoas. E ainda que estejamos vivendo um momento extremamente atípico de dor, de reflexão, de medos, de receios, nós não sabemos o que vem, nós estamos preocupados com
com os nossos entes queridos, com os nossos alunos, com as nossas alunas, com todo mundo aí, com o que essa coisa vai acontecer. Mas a gente precisa continuar criando espaços para compartilhamento e se permitindo também manter a nossa humanidade e a nossa sanidade. Ontem nós vivenciamos um momento, por exemplo, que me impactou extremamente, que foi semelhante ao que a gente vivencia nos espaços do GT, que foi uma ação, né, desenvolvida muito a partir também de membros do GT, da rede de historiadores negros, onde a gente conseguiu produzir 16 horas de conteúdo ininterrupto no Instagram, até o momento que o Instagram mandou mensagem para a Taína, avisando, olha, vocês estão usando muito tempo o Instagram, o que está acontecendo? A gente conseguiu fazer 16 horas de conhecimento, de compartilhamento, ininterrupto, uma construção que foi completamente coletiva, e isso é importante que se fale, que isso também parte de práticas ativistas e que a gente tem tentado fazer sempre no GT, que é também de horizontalidade do conhecimento. A gente tinha um pessoal da graduação, do mestrado, do doutorado, gente da sala de aula do ensino básico, gente da sala de aula do ensino superior, ativistas sociais, pessoal que está pesquisando inúmeras temáticas, e a gente conseguiu fazer isso a partir de uma ação coletiva. Ou seja, a gente pode construir várias outras possibilidades. Não é ideal, a gente não está vivendo um mundo ideal, o mundo nunca foi ideal, sobretudo para nós, pessoas negras, mas a gente precisa justamente aprender com isso, né? E dar sequência nisso. Então eu quero agradecer muito a possibilidade da gente construir redes e redes de afeto. A gente não pode abrir mão disso, isso não desqualifica a nossa produção de conhecimento, muito pelo contrário, isso nos aproxima entre nós e nos faz romper com lógicas que são impostas pelo cenário acadêmico, mas também pelo mundo de uma forma geral. E a gente precisa ser resistência. Então eu quero, de fato, agradecer muito, dizer que foi um prazer, ainda que eu estivesse extremamente nervosa, eu sempre fico tensa, mas foi um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida na hora da fala. A gente às vezes acaba, né, pode confundir alguma coisa, pode largar alguma coisa e não deixar bem explícito. Vocês têm total liberdade para entrar em contato comigo para a gente seguir essa conversa. Valeu, Fernanda. Obrigado. Olha, daqui a pouco tem uma live da Ana Flávia aí. Eu não sei onde é, mas procurem que vocês vão achar. Eu vou tentar gravar essa live, depois eu converso com a Fernanda para ver se eu posso botar lá no portal do curso de História. Mas agradeço a todo mundo, todos e todas. Tinha muita gente aqui, fiquei muito feliz. Deu 100 pessoas em algum momento e muita gente legal. Não consegui dar um oi para todo mundo, depois eu vejo aqui os comentários na gravação e mando um oizinho para todo mundo. Então, obrigado a todos e todas e sigamos aí em casa, né? Fazer o quê? Lutando, e até a próxima. Valeu, Fernanda. Beijo. Tchau, gente. Vou encerrar.